Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por esse momento tão precioso na tua presença. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra, que nos ensina a perseverar nas lutas e a buscar sabedoria do alto. O Senhor sabe o quanto é difícil, muitas vezes, permanecer firme quando tudo ao nosso redor está desabando. Mas hoje nós entendemos que é nesses momentos que o Senhor está moldando o nosso caráter e fortalecendo a nossa fé. Pai, nós queremos te pedir agora, nos dê sabedoria. Sabedoria para lidar com os desafios do dia a dia. Sabedoria para controlar as nossas emoções. Para escolher as palavras certas dentro da nossa casa, no trabalho, nos relacionamentos. Que o teu Espírito Santo seja a nossa voz interior, nos orientando em cada decisão, em cada escolha. Eu quero orar por cada pessoa que está aqui comigo nesse momento, Senhor. Eu oro por esse marido que está cansado, por essa esposa que se sente sozinha, por esse filho que não entende as discussões que estão acontecendo, por essa família que está à beira de um divórcio, de uma separação. Espírito Santo, entra com poder agora, restaura os lares, reconstrói o amor, reacende a chama que se apagou. Ó Deus, que onde há dor, que haja cura, que onde tem prevalecido o silêncio, a distância, possa haver diálogo, que possa nascer, ó Deus, um novo recomeço para esses dois. Ó Deus, muitas pessoas que estão aqui orando comigo estão nesse momento travando batalhas internas e externas, no corpo, na mente e na alma. Que o teu consolo, a tua força e a tua paz invada o coração dessa pessoa agora. E ainda que as circunstâncias não tenham mudado, que o Senhor nos dê perseverança para continuar confiando e prosseguindo. Ensina-nos a esperar o teu tempo e a crer que o Senhor está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Nós te pedimos, Pai, por sabedoria e perseverança. Que o teu Espírito Santo nos guie e que a tua graça nos sustente em cada passo que dermos. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso, desde já, te agradecemos. Amém e amém. Quando foi a última vez que você teve um momento sozinho, sozinha com Deus? Sem pressa, sem olhar para o celular, sem olhar no relógio. Um momento em que você parou, falou com Ele de verdade, ouviu e se alimentou da palavra. A resposta a essa pergunta diz muito sobre como está a sua vida espiritual e sobre por que muitas coisas que você tem pedido ainda não chegaram. Nessa palavra de hoje, você vai entender como ter esse momento com Deus todos os dias, como falar com Ele, como ouvir a sua voz e como se alimentar da palavra de uma forma que vai mudar a sua rotina espiritual de uma vez. Deus está disposto a falar contigo todos os dias. Mas e você? Está disposto a ouvir? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e é com muita alegria que eu convido você para mais um tempo devocional aqui. Eu peço que você dê o like no vídeo. Se você está chegando por aqui hoje, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você tem sido abençoado por essas mensagens e gostaria de expressar a sua gratidão pelo nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração.
Amém? Escreva aqui. Tiago diz que nós devemos apresentar a Deus as nossas petições. A palavra do Senhor para a sua vida hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35, que diz assim: levantando-se de madrugada, quando ainda estava escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Quem fez isso aqui foi Jesus, o próprio Filho de Deus, que tinha o Espírito sem medida, que curava os enfermos, que expulsava demônios, que andava sobre as águas. Ele acordava de madrugada e ia para um lugar deserto para orar. Se Jesus precisava desse momento com o Pai para alinhar o coração e receber direção, o que nos faz pensar que nós conseguimos viver sem isso? Eu vou começar pela oração. A oração é um diálogo, é uma conversa. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar no Sermão do Monte, ele começou com a adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Perceba que antes de qualquer pedido vem o reconhecimento de quem Deus é. A oração começa com o foco em Deus, não em você. Quando você começa adorando, quando você reconhece a grandeza de Deus, antes de apresentar os seus problemas, algo muda na perspectiva, porque você coloca o seu problema diante de um Deus que é infinitamente maior do que ele. E depois da adoração vem a honestidade. Deus não está interessado nas suas máscaras religiosas. Ele não quer as palavras bonitas que você aprendeu na igreja ou que você aprendeu ouvindo outras pessoas falando ao assistir pregações e vídeos devocionais, como esse aqui que você está assistindo. O que Deus quer é o seu coração, de uma forma real, com as suas dúvidas, com os seus medos, com a sua raiva, o seu cansaço, a sua tristeza. A vida de quem caminha com Cristo é uma vida de honestidade diante de Deus, de chegar até Ele do jeito que está, sem enfeitar, sem fingir que está tudo bem quando não está. A oração que chega ao trono não é a mais eloquente, é a mais sincera. Fala com Deus como você falaria com um pai, que você sabe que te ama, porque é isso que Ele é. E entenda o seguinte: a oração não termina quando você diz amém. E esse é um dos maiores erros que a gente comete no momento devocional. A gente fala, diz amém e sai correndo para começar o dia. A oração é um diálogo. E em todo diálogo existe uma hora de falar e uma hora de ouvir. Depois que você apresentar os seus pedidos, fica quieto ali um pouquinho, fecha os olhos, respira fundo e pergunta ao Senhor: Pai, o que o Senhor quer me dizer hoje? Tem algo na minha vida que não te agrada? Qual é a direção para essa situação que eu estou enfrentando? E aí você espera. Irmãos, ouvir a voz de Deus é algo que assusta muita gente, porque a gente pensa que Deus vai falar de uma forma audível e dramática, tipo um trovão. Mas olha o que aconteceu com o profeta Elias, lá no Monte Horebe, em 1 Reis, capítulo 19. Deus mandou Elias sair da caverna. Veio um vento fortíssimo que despedaçava as rochas, mas Deus não estava nesse vento. Veio um terremoto, mas Deus também não estava nesse terremoto. E aí veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E em 1 Reis 19, verso 12, diz assim: depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa suave. E foi ali que Deus falou. A voz de Deus raramente compete com o barulho. Ela sussurra na quietude e você só consegue ouvi-la quando você para e silencia o suficiente para você prestar atenção.
Essa voz que Deus usa hoje é o Espírito Santo, que Jesus prometeu para nos guiar a toda a verdade. Ela não costuma ser audível, mas é uma convicção interna, uma paz que de repente cobre uma decisão que você estava em dúvida, um incômodo suave quando você está prestes a fazer algo que não agrada a Deus, uma lembrança de um versículo bíblico no momento em que você mais precisa. Quanto mais você pratica o silêncio diante de Deus, mais você afina os seus ouvidos espirituais para reconhecer essa voz ao longo do dia. E uma coisa importante, tudo que o Senhor falar ao seu coração vai ter um respaldo na Bíblia. Deus nunca vai te dizer para brigar com seu irmão, para trair sua esposa, para fugir das suas responsabilidades. Se uma voz está te levando para longe da palavra, para longe do amor, para longe da obediência, essa voz não é a voz do Senhor. A Bíblia é o filtro de tudo. E isso nos leva ao terceiro pilar do momento devocional, que é a leitura da palavra. A Bíblia não é apenas um livro de regras, sabe? Não é um registro histórico distante. Ela é o alimento do seu espírito. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, ele respondeu cada tentação com a palavra, não com argumento, não com a sua própria força, mas com a palavra. E é a palavra que sustenta você quando a tentação chegar, quando o medo chegar, quando a dúvida surgir. Mas só se ela já estiver dentro de você. E aqui é interessante a gente lembrar que Deus proveu maná para o povo de Israel lá no deserto, e o maná tinha uma característica muito importante. Ele precisava ser colhido todos os dias. Se alguém tentasse guardar o maná de um dia para o outro, ele apodrecia. A lição aqui é muito clara. O que Deus te deu ontem foi suficiente para os desafios de ontem. Para os desafios de hoje, você precisa do maná de hoje. Você não pode viver eternamente de uma experiência que teve com Deus há 5 anos atrás. Você precisa se alimentar da palavra hoje, porque é hoje que você vai precisar dela. E quando você for ler a Bíblia, não se preocupe em ler muitos capítulos para cumprir uma meta. O objetivo não é quantidade, é transformação. Pega um trecho da Bíblia, pode ser pequeno, e faz 3 perguntas para ele. O que esse texto me diz sobre Deus? O que esse texto me diz sobre mim? E o que Deus está me chamando a fazer a partir disso? Essas 3 perguntas simples transformam a leitura da Bíblia em um encontro com o Senhor. Agora você talvez esteja pensando assim: pastor, eu quero ter esse momento devocional, mas eu não tenho tempo. A gente sempre tem tempo para o que considera prioridade. Se o médico te disser que você precisa de 30 minutos de atividade física por dia para não sofrer um infarto, você acha esse tempo. Você vai encontrar esse tempo. O devocional é a prevenção contra o infarto espiritual. É a prevenção contra a sua morte espiritual. A maioria das pessoas que dizem não ter tempo tem 1 hora de redes sociais no celular antes de dormir e outra hora logo que acorda. O tempo existe sim. O que falta é a decisão de usá-lo com Deus. E tem dias em que você vai sentar para ler a Bíblia e vai parecer que está lendo uma bula de remédio. Você vai orar e vai parecer que as palavras não passam do teto. Não haverá emoção, não vai ter aquela sensação boa da presença do Senhor. E é exatamente nesses dias que muita gente desiste, achando que está fazendo algo de errado. Mas é nesses dias que o caráter espiritual se forma. O profeta Abacuque disse o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Continue orando, continue lendo. A semente está sendo plantada, mesmo quando você não vê o broto.
Meu querido irmão, minha querida irmã, o momento devocional muda o seu dia antes do seu dia começar. É no quarto, em silêncio, com a Bíblia aberta e o coração disposto, que você recebe a direção, a força e a paz que vai precisar para tudo que está pela frente. Pensa num soldado que vai para a guerra sem receber as ordens do seu comandante, sem saber o plano, sem estar preparado. É exatamente isso que acontece quando você sai de casa sem ter encontrado o Senhor primeiro. Você entra no dia desarmado, reagindo a tudo, sem a clareza e a força que só vem da presença de Deus. As muralhas que você está enfrentando hoje não vão cair pela sua força, mas pela direção e pelo poder que você recebe quando você vai para o encontro com o Senhor, antes de qualquer outra coisa. Não negocie o seu tempo com Deus. Não troque um maná fresco do céu pelas migalhas que o mundo oferece. Que o seu cantinho de oração, seja o seu quarto, seja a sala, o banco de um parque, se torne o lugar mais sagrado da sua rotina, o lugar onde o céu toca a terra todos os dias. Eu quero orar pela sua vida agora, mas antes eu te convido a escrever aqui nos comentários, além do seu pedido de oração que você já escreveu, né? Eu espero que você já tenha escrito aqui o seu pedido de oração, escreva também essa frase: eu escolho Deus. Apenas isso, eu escolho Deus. Mas escreva isso somente se a partir de hoje você vai se dedicar a ter um tempo a sós com o Pai. Mesmo quando o mundo e as circunstâncias te convidarem a pular a oração e a leitura da palavra naquele determinado dia, você vai escrever e declarar: eu escolho Deus. E lembra de uma coisa, se você pode escolher Deus hoje, é porque Ele já te escolheu primeiro. Se você pode amá-lo, é porque Ele te amou primeiro. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso Senhor, nosso amigo, nós chegamos diante de Ti agora com o nosso coração grato. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor não cansa de nos chamar para mais perto, de nos convidar para ter um relacionamento mais profundo contigo, mais real e mais verdadeiro. Obrigado porque a Tua porta está sempre aberta, que a qualquer hora do dia ou da noite nós podemos chegar diante de Ti e sermos ouvidos. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os dias em que colocamos tantas outras coisas na frente do nosso tempo contigo, em que acordamos e já fomos direto para o celular, antes de ir para a Tua presença, em que deixamos a correria do dia consumir o tempo que deveria ser Teu. Cria em nós um desejo genuíno de buscar o Teu rosto todos os dias, não por uma obrigação religiosa, mas porque reconhecemos que sem Ti não temos nada que realmente valha. Ó Deus, eu oro por cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra agora e que quer ter um momento devocional, mas não sabe como começar, ou que já tentou e desistiu, ou ainda, Pai, por essa pessoa que até tem feito, mas que virou uma rotina vazia. Que o Senhor renove esse desejo, que o Senhor mostre a cada um deles que o momento com Ti não é um item a mais na sua lista de tarefas, é o fundamento do qual todo o resto deveria sair. Dá disciplina a quem está lutando com a consistência. Dá fome de palavra a quem está com o coração seco. E faz com que o encontro com o Senhor se torne o momento mais esperado do dia de cada um deles. Ó Deus, eu intercedo agora pelos pedidos de oração que estão escritos aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada situação, cada necessidade. Age nos corpos enfermos e faz o que só o Senhor pode fazer. Cuida dos lares que estão passando por necessidade financeira, por um tempo de escassez. Abre as portas que precisam ser abertas. Alcança os familiares que estão longe da Tua presença. Restaura os casamentos que estão abalados.
Sustenta aqueles que estão no meio de processos que parecem não ter fim. E que cada pessoa que está ouvindo essa palavra saia daqui com a decisão de encontrar com o Senhor amanhã, antes de qualquer outra coisa. Nós te entregamos os nossos dias, o nosso futuro, cada momento de silêncio, cada página da tua palavra que ainda vamos ler. Que o teu nome seja glorificado em cada vida que está ouvindo essa mensagem agora. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém e amém. Se essa palavra te ajudou, se o Espírito Santo falou com você, não guarde ela só para você. Mande ela para os seus contatos. Clica no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos. Eu quero convidar você também a conhecer os outros canais que fazem parte do nosso ministério. Eles estão aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Obrigado pela sua presença, que o Senhor te abençoe ricamente e até o nosso próximo Minuto com Deus. Pai amado, Pai querido, hoje nós nos aproximamos de Ti, não com as nossas próprias forças, mas reconhecendo a nossa fraqueza. Reconhecemos que temos sim as nossas lutas, os nossos vícios. Temos prisões que não conseguimos romper sozinhos. Senhor meu Deus, eu clamo pela libertação de todas as pessoas que estão presas em vícios. Aquele que está viciado em álcool, que não consegue passar um dia sem beber. Essa pessoa que está perdendo a família, o trabalho, a dignidade. Ó Pai, eu peço libertação agora, em nome de Jesus, para ela. Quebra as cadeias do alcoolismo, tira o desejo, tira a compulsão, tira a opressão espiritual que está por trás disso. Senhor, eu também clamo por aqueles que estão presos nas drogas, na maconha, na cocaína, no crack, nos remédios controlados. O Senhor sabe que por trás desses vícios existe uma dor profunda, tem feridas abertas, tem um vazio que só o Senhor pode preencher. Enche essas vidas com o Teu Espírito, Senhor. Que eles possam beber da água viva que é Jesus. Que eles nunca mais tenham sede dessas coisas que estão destruindo a vida deles. Pai, eu intercedo por aqueles que estão presos no vício da pornografia. Homens e mulheres que vivem numa prisão silenciosa, numa luta que ninguém vê, mas que está destruindo casamentos, relacionamentos e a própria mente dessa pessoa. Deus, limpa a mente delas agora. Restaura a pureza. Dá força para que ela resista, para que ela feche as portas, para que ela busque ajuda. Que essa pessoa que está me ouvindo não tenha vergonha de admitir a luta e buscar a sua libertação. Eu clamo por aqueles que estão viciados em jogos de azar, nas betes, nas apostas, perdendo dinheiro, se afundando em dívidas, destruindo o sustento da família. Quebra esse ciclo, Pai. Traga consciência. Faça nascer o verdadeiro arrependimento e que essa vida seja plenamente transformada. Senhor, eu oro por todas as pessoas que estão desempregadas, angustiadas, sem saber como vão pagar as suas contas, como vão colocar comida na mesa. O Senhor é Jeová Jirê, o Deus da provisão. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um devocional do Minuto com Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, está escrito assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu já quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Escreva aqui nos comentários também o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Deus colocou no meu coração
o desejo de fazer uma mensagem específica. Uma mensagem direcionada a milhares de pessoas que talvez por causa de um golpe do destino, vamos chamar assim, nesse momento estão no processo de refazer a sua vida. Pessoas que tiveram decepções, perdas, dores profundas, pessoas que viram seus sonhos se quebrarem, seus relacionamentos se desfazerem, os planos desmoronarem. O que eu quero abordar aqui hoje é sobre a importância de algumas atitudes que você deve tomar antes de recomeçar a sua vida. Atitudes que vão determinar se o seu recomeço vai ser sólido ou se você vai repetir os mesmos padrões, os mesmos erros do passado. Eu vou te falar hoje sobre 4 atitudes que vão te ajudar a virar a página, ainda nesse final de 2025. A palavra de Deus diz que em Cristo você é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E isso significa algo muito profundo e transformador. Significa que você não precisa ficar preso no passado. Você não precisa carregar o peso das suas falhas, das suas decepções, das suas dores. Você pode virar a página. Você pode começar de novo. Você pode e deve permitir que o Espírito Santo arranque do seu coração toda dor e toda mágoa que é causada pelas lembranças dolorosas de todas as experiências negativas que te trouxeram tristeza e frustração. E eu sei que isso não é fácil. Eu sei que tem feridas que parecem não cicatrizar. Tem lembranças que roubam a sua paz. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. Você vai conseguir, porque Deus está com você. Não foi por acaso que você chegou nesse vídeo. Deus é especialista em transformar dor em propósito. Ele transforma ruínas em reconstrução. E o fim, que você acha que é o fim, para Deus é recomeço. Nós estamos chegando no final de mais um ano importante. E eu sei que os últimos dias parecem sempre mais corridos, né? As festas, reuniões, as despedidas, tudo acontece ao mesmo tempo. Mas eu quero te convidar a ver esses últimos dias de uma forma diferente. Não apenas como dias corridos, mas como uma oportunidade de finalizar esse capítulo de 2025. Uma oportunidade de encerrar essa etapa da sua vida, de se preparar para a próxima fase ou para a próxima temporada. Porque a vida é feita de capítulos e cada capítulo tem um começo, meio e fim. E isso é natural e necessário. Quando um capítulo termina, você tem 2 escolhas. Você pode ficar preso naquele capítulo, relendo as mesmas páginas dolorosas, relembrando as decepções, revivendo as mesmas frustrações, ou você pode virar a página. Você pode fechar aquele capítulo com gratidão por tudo que você aprendeu, com perdão por quem te machucou e com fé de que Deus está escrevendo algo novo na sua vida. E quando eu falo de virar a página, não significa esquecer o que aconteceu. Virar a página significa escolher não viver mais naquele lugar de dor. Significa reconhecer que aquilo que fez parte da sua história ensinou lições importantes, mas não vai definir o seu futuro e nem limitar o seu potencial. Significa entender que você é maior do que as suas perdas. Você é mais forte do que as suas decepções, mais valioso do que as suas falhas. Mas para virar a página, você precisa fazer algumas coisas. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Primeira coisa, derrube todo argumento contrário na sua mente. Todo pensamento que faz com que você seja uma pessoa insatisfeita e infeliz. Todo pensamento que não te deixa enxergar um futuro melhor para você e para sua família.
todo pensamento que diz que você não pode ser feliz de novo, todo pensamento que diz que você não vai conseguir reconstruir, que diz que o melhor na sua vida já passou. Porque esses pensamentos não vêm de Deus. Esses pensamentos vêm do inimigo. E o inimigo quer te manter preso no passado, amarrado lá nas suas dores, paralisado pelas suas decepções. Porque ele sabe que se você virar a página e se levantar, você vai se tornar uma ameaça para o reino das trevas. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 5, o seguinte: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você precisa levar cativo todo o pensamento contrário. Precisa confrontar toda mentira com a verdade da palavra de Deus. Você precisa declarar sobre a sua vida o que Deus diz, não o que as circunstâncias dizem. Segunda coisa, confesse e abandone o pecado. Romanos capítulo 6, verso 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitas vezes, a ruína em que nos encontramos é fruto do pecado que nós cometemos, das escolhas erradas que fizemos, os caminhos tortos que nós decidimos seguir. E eu não estou aqui dizendo isso para te condenar, eu estou falando isso para te libertar. Porque quando você reconhece que o pecado te trouxe até aqui, você também está reconhecendo que precisa abandonar esse pecado, se quiser seguir em frente. Talvez seja a pornografia que você tem alimentado em segredo, destruindo a sua mente e o seu coração. Talvez seja a mentira que você tem vivido, fingindo ser quem você não é. Talvez seja o álcool ou as drogas que têm te dominado e te escravizado. Talvez seja a amargura, a mágoa, o ressentimento que você tem cultivado no coração. Talvez seja o relacionamento ilícito que você sabe que precisa terminar, mas que não tem coragem. Talvez seja a desonestidade nos negócios. Algumas pessoas estão cometendo adultério. E não só o físico, mas o virtual também. E por isso estão cada vez mais distantes dos seus parceiros. Em Provérbios 28, verso 13, diz assim: quem encobre os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Você precisa confessar o seu pecado diante de Deus. Você precisa abandonar o pecado. Porque você não pode virar a página e começar um novo capítulo se você continua repetindo os mesmos pecados do capítulo anterior. Terceira coisa, se afaste das más companhias. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Você precisa eliminar do seu convívio pessoas que te arrastam para o pecado. Pessoas que te afastam de Deus, sabe? Pessoas que te levam para lugares que você não deveria estar. Se você anda com pessoas que vivem na imoralidade sexual, você vai cair na imoralidade. Se você anda com pessoas que zombam das coisas de Deus e da fé, você vai começar a zombar também. Se você anda com pessoas que vivem na mentira e na hipocrisia, você vai acabar vivendo na mentira. Porque você se torna parecido com as pessoas com quem você anda. Você é influenciado por elas. Mas se você anda com pessoas que temem a Deus, pessoas que buscam a santidade, que te encorajam na fé, você vai crescer espiritualmente. Em Provérbios 13, versículo 20, diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Tá vendo? Você precisa de amigos que te afiem na fé.
não de amigos que te desgastam espiritualmente. Quarta coisa, reconheça o seu valor em Cristo. Salmo 139, verso 14 diz assim: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus morreu por você. Você tem um valor infinito aos olhos de Deus. E quando você entende isso, quando você realmente compreende o seu valor em Cristo, você para de aceitar relacionamentos que te destroem. Você para de se entregar em situações de pecado por medo de ficar sozinho. Você para de buscar nas pessoas o que só Deus pode te dar. Você deixa de aceitar migalhas quando Deus quer te dar um banquete completo. E eu sei que tem pessoas que têm orado, têm lutado, pessoas que têm feito tudo o que estava ao seu alcance. Continue orando. Esse é o meu conselho para você. Continue orando. Deus é poderoso para transformar qualquer situação. Mas existem pessoas que já ouviram de Deus, que já testificaram no coração que aquele ciclo terminou, que aquela porta se fechou, que é hora de seguir em frente. Se esse é o seu caso, eu quero te dizer, Deus não te abandonou. O Senhor permitiu que aquele ciclo terminasse, mas Ele mesmo vai te sustentar e vai permitir que você reconstrua a sua vida. Isaías 54 tem uma promessa: não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Deus é o seu provedor, Deus é o seu protetor, Ele é o seu sustentador. Deus é tudo que você precisa. E quando você entende que Deus é suficiente, você está pronto para virar a página. Você está pronto para fechar o capítulo de 2025 e começar um novo e poderoso capítulo em 2026. Um capítulo onde você não repete os mesmos pecados. Um capítulo onde você faz escolhas santas, onde você anda com as pessoas certas. Uma nova etapa onde você vai viver na plenitude que Deus tem para você. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui agora nos comentários. E se você ouviu essa mensagem até aqui, faça uma declaração de fé também nos comentários. Escreva o seguinte: eu vou virar a página. Apenas isso. Eu vou virar a página. E que a partir de hoje você possa viver o que há de novo da parte do Senhor para a sua vida. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos aproximamos de Ti com humildade no nosso coração. Antes de pedir qualquer coisa, nós queremos Te agradecer. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por nos sustentar até aqui, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Obrigado, Senhor, porque, apesar das dores, das perdas e das decepções, o Senhor permaneceu fiel. Pai, nós Te pedimos perdão. Perdão pelos nossos pecados, pelas escolhas erradas que fizemos, pelos caminhos que seguimos longe da Tua vontade. Nos perdoa pelas vezes em que deixamos a dor falar mais alto que a fé. Nos lava, Senhor, purifica o nosso coração, restaura a nossa mente. O Senhor conhece cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. O Senhor sabe das feridas, das frustrações, dos sonhos quebrados, dos ciclos que estão se encerrando. Pessoas que estão tentando recomeçar, mas que ainda carregam o peso do passado consigo. Eu te peço, entra nessas áreas feridas, cura o que foi machucado, restaura o que foi quebrado, arranca do coração dele, dela, toda culpa, toda mágoa e todo medo de tentar novamente.
Ajuda essa pessoa a virar a página, Deus, a não repetir os mesmos erros, a não voltar para os mesmos pecados. Dê a ela força para abandonar tudo aquilo que tem afastado ela de ti. Dá discernimento para que ela faça escolhas melhores. Dê a ela coragem para se afastar daquilo que não edifica e se aproximar do que traz vida e paz para ela. Pai, lembra essa pessoa do valor que ela tem em Cristo. Que ela pare de aceitar menos do que merece. Que ela se valorize. Que ela se veja como alguém amada, cuidada e protegida pelo Senhor. Que ela confie que o Senhor é suficiente e que não vai faltar nada na vida dela. Eu quero orar também pela área financeira dessa pessoa que está me escutando, por essa família. O Senhor conhece as necessidades, as preocupações, as contas, as responsabilidades. Seja o provedor, o sustentador. Abre portas onde não há saída e traga direção, Deus, para cada decisão que precisa ser tomada. E agora, Pai, eu entrego nas tuas mãos todos os pedidos de oração que foram escritos aqui nos comentários. O Senhor conhece cada nome, cada situação, cada lágrima derramada. Atende a cada pedido feito aqui segundo a tua vontade, Deus. Seja feita a tua vontade na vida dele e na vida dela. Que essa pessoa saia dessa oração fortalecida, com a sua fé renovada e com esperança no coração. Que o novo capítulo que se aproxima seja um tempo de recomeço, de restauração e crescimento. Nós confiamos em Ti e entregamos tudo em Tuas mãos. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, porque oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Se precisar, volte aqui nessa mensagem quantas vezes for necessário. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Esse canal continua existindo por causa da sua ajuda, por causa do seu like, da sua inscrição, por você que é membro do canal e por você que contribui com qualquer valor através da nossa chave Pix. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Que Deus multiplique poderosamente. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já acordou um dia e teve a sensação de que o mundo está literalmente contra você? Que as mentiras parecem mais verdadeiras do que a própria verdade? Que você não consegue confiar em ninguém, porque toda pessoa ao seu redor parece que está querendo te enganar ou tirar proveito de você de alguma forma? Bom, você não está sozinho nessa sensação. Nós vivemos em uma era onde a confusão é a moeda corrente. Fake news, manipulação psicológica, relacionamentos falsos, promessas vazias, quase tudo ao nosso redor tem alguma coisa relacionada com a mentira. E a pergunta que fica no nosso peito é a seguinte: como eu vou saber em quem confiar? Como que eu posso discernir entre o que é verdade e o que é ilusão? Hoje nós vamos explorar uma resposta para essa pergunta que já foi dada há milhares de anos atrás e que pode mudar a maneira como você navega por esse mundo tão tumultuado. Uma resposta que não vem de nenhum guru espiritual ou de algum coach de autoajuda. Ela vem de um homem simples, um pescador, chamado João, um apóstolo que viveu em tempos tão confusos quanto os nossos e que nos deixou uma palavra que até hoje ecoa através dos séculos. Vocês, porém, são de Deus, meus filhinhos, e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Se você puder,
abra sua Bíblia comigo, a palavra de Deus, na primeira carta de João, no capítulo 4, do verso 4 ao 6. Essa é uma passagem que desafia o medo, que desmascara o engano e que oferece a vitória para aqueles que se sentem cercados pela escuridão. Está escrito assim, olha: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. Essa é uma ação muito simples, mas quando você dá o like, o YouTube recomenda o vídeo para pelo menos mais 10 pessoas. Aproveita que você vai dar o like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Irmãos, quando João escreve "Vocês, porém, são de Deus", ele está estabelecendo algo fundamental. Você não pertence a esse sistema de engano. Você não é um órfão nesse mundo caótico. Você tem uma paternidade celestial, uma filiação que transcende toda a confusão terrena. Mas repare bem na próxima frase: e os venceram. Não é que vão vencer. Vencerão em algum momento. Já venceram. A vitória não está em um futuro distante. A vitória é uma realidade presente para aqueles que estão em Cristo. Amém? Receba isso no seu coração, pela fé. João acrescenta que aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em nós é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, como ele é chamado nas Escrituras. E aquele que está no mundo é o príncipe das trevas, a fonte de toda mentira, de toda confusão, de todo engano. A batalha entre esses dois espíritos não é uma batalha equilibrada. Não é uma luta onde duas forças cósmicas igualmente poderosas batem de frente. É uma luta vencida. O espírito que habita em você é infinitamente maior do que qualquer força demoníaca. Mas então João nos oferece um critério para discernir qual espírito está operando em uma situação, em uma pessoa ou até em uma mensagem. Ele diz assim: nós somos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Essa aqui é a linha divisória. Não é inteligência, não é conhecimento intelectual e nem retórica convincente. É o conhecimento de Deus. É o reconhecimento do Espírito da verdade. A palavra grega para conhecer, nesse contexto aqui, é ginosko, que não significa meramente ter informação sobre alguém. Significa reconhecimento íntimo e relacional. É conhecer através da vivência, através do contato direto. Então, quando João diz que aquele que conhece a Deus nos ouve, ele está dizendo que aquele que tem uma relação vivida, experiencial com Deus, aquele que verdadeiramente caminha, que anda com Ele, vai ser capaz de diferenciar a verdade da mentira. Esse é o ponto fundamental. Você não pode discernir os espíritos apenas pela lógica ou pela razão. Você precisa ter intimidade com Deus. Precisa de um relacionamento vivo e contínuo com o Espírito da verdade. É nessa intimidade que seus olhos espirituais são abertos. E João continua dizendo:
Por isso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Eu quero falar um pouco sobre esse contraste aqui. O espírito da verdade e o espírito do erro. Percebe que não tem uma zona cinzenta ou meio termo. Ou é verdade ou é erro. Ou procede de Deus ou procede do mundo. O cristão que é nascido de novo tem essa capacidade de discernir esses dois espíritos. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E junto com o seu pedido de oração, eu quero que você escreva essa verdade espiritual. Maior é o que está em nós. Amém? Declare isso com convicção. Maior é o que está em nós. Sabe como nós podemos identificar o Espírito da verdade? Ele traz clareza e não confusão. Ele nos enche de paz e não de ansiedade. Ele nos convida à obediência, mas também nos oferece liberdade. O Espírito da verdade produz em nós as características mencionadas lá em Gálatas 5, lembra? Amor, alegria, paz, paciência, gentileza, domínio próprio. Ele é consistente com a palavra de Deus, nunca contradiz as Escrituras, sempre exalta a Cristo. E o espírito do erro? Ele gera confusão, divide famílias, promete libertação, mas entrega escravidão, fala de uma maneira agradável aos ouvidos, mas leva à destruição, oferece satisfação rápida, mas o que ele proporciona é uma morte lenta. Ele exalta o ego, o poder, a cobiça, a independência humana, mas no fim ele só deixa vazio e destruição. Você já notou quantas mentiras no mundo são sutilmente planejadas para parecerem verdadeiras? Uma propaganda te promete felicidade, mas oferece consumismo compulsivo. Um relacionamento tóxico te promete amor, mas oferece humilhação. Uma ideologia que até parece prometer justiça, mas que na verdade oferece ódio. Uma voz sussurra que você é capaz de tudo, mas te deixa mais preso a si mesmo do que nunca. Isso é o espírito do erro em operação. Mas para o apóstolo João, você já é um vencedor, uma vencedora, porque em você habita o espírito que conhece a diferença entre a mentira bonita e a verdade libertadora. O espírito que habita em você é capaz de discernir que a pornografia parece satisfação, mas é escravidão. Que o álcool parece alívio, mas é destruição. Que o ressentimento parece que tem a ver com justiça, mas é algo que está te enchendo de veneno. Que a ganância parece segurança, mas ela está te conduzindo para uma morte lenta. E aqui está o desafio. Você está realmente usando esse discernimento? Ou você está dormindo? Você está funcionando como um cristão de fachada que diz que conhece a Deus, mas vive como se o espírito do erro fosse a sua bússola? Vamos voltar lá na passagem que eu li, lá no versículo que eu li. Nós somos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Você está realmente ouvindo a voz de Deus? Você está permitindo que o Espírito da verdade guie as suas decisões, as suas palavras, suas atitudes? Ou você tem deixado que o barulho do mundo, a opinião das redes sociais, o sussurro das paixões carnais determinem o seu caminho? O conhecimento de Deus, ele não é passivo. Não é apenas crer em certos dogmas.
é um conhecimento que te transforma, que faz você ouvir de maneira diferente, falar diferente, agir diferente, ter uma nova postura. Quando você verdadeiramente conhece a Deus de forma experiencial, você começa a reconhecer instantaneamente o espírito do erro, porque você tem um padrão interno de referência, o próprio Espírito Santo habitando em você. Então, qual é a esperança aqui? É que você não está perdido em um mar de engano indefeso. Você não é uma vítima impotente da manipulação. A você foi dado o dom do discernimento. Você foi capacitado pelo Espírito que está em você para distinguir a verdade do erro. Cultive a sua intimidade com Deus de tal maneira que o Espírito da verdade se torne familiar a você. E que qualquer sussurro, qualquer barulho do espírito do erro seja imediatamente identificado, reconhecido. Confie que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. O mundo vai continuar oferecendo seus enganos. As mentiras não vão parar. Pelo contrário, talvez só piore. As tentações vão continuar. Mas você tem algo que o mundo não pode oferecer. Você tem a verdade viva habitando aí no seu espírito, dentro de você. E isso é o bastante para que você seja vencedor, vencedora. A pergunta que eu quero deixar para você hoje é muito simples. Em qual espírito você tem confiado? No espírito da verdade ou no espírito do erro? Você está ouvindo a voz de Deus ou o barulho do mundo? Você está cultivando intimidade com Jesus ou você está deixando a distância crescer entre vocês? A vitória está disponível, irmãos. Ela já foi conquistada em Cristo, mas você precisa tomar posse dela. Precisa viver como se realmente acreditasse que o Espírito em você é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Receba no seu coração essa palavra. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários agora. E declare pela fé o seguinte: maior é o que está em nós. Se você quer interceder por alguém, por uma pessoa em especial, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e vamos orar juntos por ela. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, reconhecendo que vivemos em um tempo de confusão, de engano, de batalhas espirituais que nem sempre nós compreendemos, Deus. Mas hoje, através dessa palavra, o Senhor nos lembrou de uma verdade fundamental. Nós pertencemos a Ti, nós somos Teus, e aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós confessamos que muitas vezes temos sido enganados. Muitas vezes cedemos aos sussurros do espírito do erro. Muitas vezes escolhemos aquilo que parecia bom, mas que era apenas uma imitação da verdade. Nos perdoa, Senhor, por não termos discernimento. Nos perdoa por termos vivido como órfãos em um mundo caótico, quando poderíamos ter estado como filhos, confiando no Senhor. E hoje nós queremos te pedir que o Senhor guie os nossos sentidos espirituais, que o Espírito da verdade que habita em nós se torne tão claro, tão real, tão presente, que qualquer voz de engano seja imediatamente reconhecida. Que os nossos ouvidos se tornem sensíveis à tua voz, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que possamos ver o que está realmente acontecendo no mundo espiritual. Nós pedimos, ó Deus, por cada pessoa cujo nome foi colocado aqui nos comentários.
Eu oro pelas famílias representadas aqui, Senhor. Famílias muitas vezes que foram divididas pela confusão, pelo engano, por mentiras que pareciam tão reais. Traga reconciliação, Senhor. Que o Espírito da verdade revele onde houve desonestidade, manipulação e que haja uma restauração genuína. Eu oro pelos filhos que estão presos em vícios. Eu oro por esse jovem que está preso ao álcool, às drogas, à pornografia, à ambição, à ganância. Senhor, que eles percebam que aquilo que eles têm prometido libertação, na verdade é apenas escravidão. Abre os olhos espirituais deles, que o Espírito da verdade invada esse coração agora e revele a mentira sedutora. Dê força para que ele escape, Deus. Eu oro pelas situações financeiras que foram apresentadas aqui, pelas causas impossíveis, por aqueles que perderam tudo, aqueles que estão à beira da ruína. Ó Deus, nós sabemos que o Espírito continua tentando nos enganar, mas nós cremos que Tu és a nossa verdade, Tu és a fonte da vida. Por isso nós nos entregamos em Tuas mãos. Que o Teu Espírito da verdade nos conceda esperança onde há desespero. Nós oramos, ó Deus, especialmente pelos casamentos que estão em crise e que foram apresentados aqui em cada comentário. Que haja cura, que haja transformação, que haja diálogo, que haja quebrantamento. O Senhor conhece cada coração. Que o Espírito da verdade restaure o diálogo, que haja honestidade, para que a confiança seja restabelecida. Ó Deus, nos fortaleça, para que quando o espírito do erro nos oferecer os seus atalhos, nós tenhamos discernimento para recusar. Que possamos viver como vencedores, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que a certeza dessa vitória não seja só um conhecimento intelectual, mas seja uma vivência diária. Que cada decisão que tomarmos seja iluminada pela Tua verdade. Que cada palavra que dissermos traga vida e não morte. Que cada atitude nossa reflita o caráter de Cristo. Que o dia de hoje seja um dia de libertação e de salvação para aqueles que foram alcançados por essa palavra. Que aquele que estava preso seja liberto. Que aquele que estava sendo enganado perceba a verdade. Que aquele que estava desesperado receba nesse momento a esperança. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, porque eu oro em nome do Teu Filho Jesus, aquele que venceu o engano e que nos revelou a verdade e que nos trouxe a salvação. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para os seus contatos, para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube postando reflexões bíblicas todos os dias para te abençoar. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você que é membro do canal, você recebe essa mensagem antecipadamente. Um dia antes, eu posto a mensagem à noite para aqueles que são membros do canal. Amém? É só você entrar lá no YouTube, procurar lá Minuto com Deus e a mensagem do dia vai estar disponível para você que é membro do canal antecipadamente. É uma maneira de expressar a nossa gratidão pela sua vida.
Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, em primeiro lugar, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja com cada pessoa que escuta essa mensagem. Que o Senhor acalme o coração desse irmão e dessa irmã que estão agora diante de Ti, buscando pela Tua paz e pelo Teu descanso. Que toda ansiedade, toda inquietação seja substituída pela confiança em Ti. Envolve-os com a Tua presença e tira toda a preocupação desse coração, Pai. Toda a sensação de medo e de dúvida sobre o futuro. Que eles sintam o Teu cuidado e a Tua paz, mesmo diante das lutas e dos desafios da vida. Eu peço que o Senhor, nesse momento, toque profundamente cada mente e cada coração, para que possam experimentar o Teu amor e perceber que não estão sozinhos. Que a paz que excede o nosso entendimento inunde a vida dessa pessoa, trazendo alívio e esperança. Que ela sinta o Teu abraço, Senhor, e entenda que pode confiar em Ti, que o Senhor é fiel e que nunca a abandona. Pai amado e querido, que essa mensagem seja um bálsamo para a alma. Que cada um que a receber saiba que o Senhor tem cuidado dele e dela e que tudo o que ele tem enfrentado está sob o Teu controle. Que as palavras aqui mencionadas não sejam apenas ouvidas, mas sejam recebidas no Espírito, que transformem a vida de quem escuta, trazendo segurança e paz. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Olá, é muito bom ter você aqui. Esse é o 5º episódio da nossa série de mensagens Recomece a Viver. Hoje vamos falar sobre algo que afeta milhões de pessoas, a ansiedade. Como está a sua saúde mental? Como você tem se sentido diante das pressões e preocupações da vida? Sabe, irmãos, muitas vezes, quando tentamos enfrentar os problemas sozinhos, acabamos sobrecarregados e perdemos a paz. Mas existe uma maneira diferente de viver, uma maneira que nos permite entregar as preocupações e descansar. Ter uma saúde mental equilibrada é um dos primeiros sinais de que você está recomeçando a viver. E o mais importante, é um sinal de que você está disposto a confiar mais em Deus, entregando a Ele as áreas da sua vida onde sente mais dificuldade e onde mais precisa de amparo. A Bíblia nos oferece ensinamentos profundos sobre como podemos lidar com os sentimentos de preocupação e medo que muitas vezes nos paralisam. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, Jesus nos diz o seguinte: Por isso digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? Essas palavras nos mostram que Deus se preocupa conosco e que Ele cuida de nós em cada detalhe. Jesus nos convida a deixar de lado nossas inquietações e nos assegura que o cuidado de Deus é completo, que nada falta aos seus filhos. Se Ele cuida das aves e das flores do campo, quanto mais não cuidará de nós, que somos tão preciosos para Ele? Essa é uma verdade que precisamos lembrar sempre, especialmente quando a ansiedade toma conta. Muitas vezes as pessoas me perguntam se ser ansioso é falta de fé. E eu quero responder a você que pode estar se sentindo dessa forma. A ansiedade pode ter muitas causas, mas Deus quer nos ajudar em cada uma delas. Ele quer nos ensinar a entregar nossas preocupações, a confiar nele e a descansar no seu amor. A ansiedade é o peso de carregar um amanhã que ainda não chegou. Quantas vezes não estamos sobrecarregados porque tentamos prever, controlar e planejar cada detalhe da nossa vida? Nos enchemos de dúvidas, nos envolvemos em conversas pessimistas e o nosso coração acaba angustiado.
Passamos a depender de informações e notícias para tentar encontrar alguma segurança. Mas quanto mais ouvimos, mais inseguros ficamos. Essa busca por segurança em coisas do mundo nos deixa desorientados. E em vez de encontrarmos paz, ficamos ainda mais ansiosos. E essa ansiedade começa a afetar outras áreas da vida, desde a maneira como nos relacionamos até nossa saúde física e espiritual. Quando estamos ansiosos, nossa capacidade de confiar em Deus também fica prejudicada, pois deixamos que o medo obscureça a nossa fé. Mas existe um caminho diferente, um caminho de paz. A palavra de Deus nos ensina que antes que a crise se instale, antes que o medo domine, podemos buscar refúgio nele. Aprender a descansar em Deus é um exercício de fé. É confiar que Ele tem o controle do nosso futuro, que Ele cuida dos detalhes e que podemos caminhar com paz, mesmo sem saber tudo o que está por vir. É um convite para você refletir sobre como tem buscado consolo e onde tem depositado a sua esperança e a sua segurança. Deus deseja que entreguemos cada detalhe a Ele, que nos rendamos ao seu cuidado. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, pois no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: a minha esperança está em Deus. Amém? Escreva isso aqui. Minha esperança está em Deus. Aproveite que você vai escrever e dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você recebe um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Sabe, irmãos, quando entregamos a nossa vida a Deus, nós entregamos a Ele o nosso projeto, o nosso sonho, o nosso desejo de segurança. Deus é o arquiteto do universo e Ele sabe o que é melhor para nós. Não precisamos viver preocupados ou inseguros, porque Ele sabe o que faz. Assim como um construtor precisa seguir o projeto para que a casa esteja firme, nós precisamos confiar no projeto de Deus para as nossas vidas. Confiar em Deus é aceitar que, ainda que os problemas existam, há uma paz que só o Senhor pode oferecer. Deus não falha. Ele não esquece do que prometeu e sabe exatamente o que está construindo em nós. Talvez você olhe para a sua vida hoje e veja áreas que parecem fora do lugar, partes que parecem inacabadas. Mas Deus já vê a obra completa. Ele sabe os planos que tem para você e esses planos são de paz para te dar um futuro e uma esperança. Ele conhece o seu coração, sabe das suas dificuldades e nunca permitirá que você enfrente nada além do que possa suportar. Deus nos diz na sua palavra que o medo e a ansiedade não fazem parte do plano dele para as nossas vidas. Ele nos convida a viver uma vida de fé, onde cada dia é entregue nas suas mãos. E Ele cuida de nós, porque nos ama e deseja o nosso bem. Quando Deus nos pede para entregar o que temos nas mãos dele, não é para nos desamparar, mas sim para que possamos experimentar a sua fidelidade em cada detalhe. Deus é aquele que nos sustenta e que não abandona os que confiam em seu amor. O Salmo 37 nos diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a chave para recomeçar a viver com paz. Entregar a Deus as preocupações que nos inquietam e descansar na certeza de que Ele está no controle. Deus cuida das aves, Deus veste os lírios do campo. Quanto mais Ele cuidará de você, o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Então não precisamos viver como se tudo dependesse de nós. Podemos começar cada dia colocando nossos planos, nosso coração e nossas ansiedades aos pés da cruz.
ao acordar, antes de checar qualquer notícia, dobre seus joelhos, feche os olhos e converse com Deus. Agradeça a Ele, entregue o seu dia nas mãos dele e confie que Ele já tem tudo planejado. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, eu quero encorajar você a fazer isso. Se você não quiser detalhar o seu pedido, escreva de forma resumida, com apenas uma palavra, qual área da sua vida precisa da cura e do toque de Deus. Por exemplo, você pode escrever família, filhos, trabalho, relacionamento conjugal, finanças, ou você também pode escrever o nome de alguém que você deseja que seja alcançado pela graça de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela palavra que recebemos hoje. Te agradecemos por esse dia e por mais uma oportunidade de estarmos aqui buscando a tua presença. Obrigado, meu Deus, por nos lembrar que não estamos sozinhos em nossas lutas, que o Senhor é um Pai amoroso, que cuida de cada detalhe das nossas vidas e que podemos encontrar descanso em Ti. Que essa mensagem, Senhor, seja como uma âncora para o coração daqueles que estão cansados e sobrecarregados. Obrigado, Pai, por cada irmão e irmã que ouve essa mensagem, que sente o Teu cuidado e que nesse momento se coloca diante de Ti buscando socorro e paz. Reconhecemos a nossa fragilidade diante das pressões e das dificuldades da vida e pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que permitimos que a ansiedade e o medo dominassem o nosso coração, todas as vezes que colocamos as nossas preocupações acima da nossa confiança em Ti. Perdoa-nos, Senhor, por cada vez que desviamos o olhar da Tua presença e permitimos que o medo nos paralisasse. Que o Senhor limpe o nosso coração de toda dúvida, de toda desconfiança e nos ajude a sermos fiéis ao Teu propósito, caminhando na certeza de que Tu estás conosco em cada passo. Senhor, hoje queremos orar especialmente pela ansiedade e pelo medo que tem atormentado tantos corações. A ansiedade tem oprimido muitos dos Teus filhos, tirando a paz e o descanso. Mas nós sabemos que o Senhor tem poder para trazer libertação. Eu oro, Senhor, por esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora, que enfrentam desafios na sua mente e no seu espírito. Que o Senhor elimine toda a ansiedade deles. Que o Espírito Santo do Senhor traga uma paz que excede o entendimento, uma tranquilidade que apenas o Senhor pode nos conceder. Que o Teu amor nos envolva e transforme cada área de insegurança em confiança, cada medo em coragem e cada dúvida em certeza da Tua presença. Eu também oro, Deus, por todos os pedidos deixados aqui nos comentários. Eu oro por essa mãe que clama pela saúde do seu filho, que tantas vezes acorda durante a noite em aflição, buscando uma resposta do Senhor. Eu oro por esse pai que busca direção no seu trabalho, na sua vida profissional, que se sente perdido e inseguro sobre os próximos passos, mas que coloca a sua vida em Tuas mãos, acreditando que o Senhor abrirá portas onde não há. Eu oro por essa esposa que deseja ardentemente a restauração do seu casamento, que se sente sobrecarregada e mesmo em meio às dificuldades ainda confia que o Senhor pode reavivar o amor e a união nessa família. Eu peço, Senhor, por aqueles que estão aflitos com o futuro, que olham para o amanhã com temor, sem saber o que os espera. Que o Senhor acalme cada coração ansioso, fortaleça a fé de cada um e que o Senhor nos lembre de que Tu és um Deus fiel e cuidadoso. Que possamos viver em paz, confiando que o Senhor está no controle de tudo, que nada escapa ao Teu cuidado e que somos preciosos aos Teus olhos. Que essa confiança em Ti seja como uma luz que nos guia, mesmo nos momentos de maior escuridão. Pai, eu oro por todos aqueles que têm colocado suas esperanças em coisas passageiras, que se apegam
ao que o mundo oferece, mas que não têm encontrado a paz verdadeira. Ajuda essas pessoas, meu Pai, a perceber que só Tu és a fonte da verdadeira segurança. Que eles se voltem para Ti e sintam a Tua presença inabalável, mesmo em meio às tempestades da vida. Eu oro por todos que enfrentam dúvidas, incertezas e que sentem medo do futuro. Que o Senhor os acalme e os ensine a descansar na Tua presença. Que diante de cada desafio eles possam encontrar no Senhor o refúgio e a força que precisam. Eu coloco todos os pedidos de oração, cada comentário, cada necessidade diante de Ti. Que o Senhor atenda conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que cada coração seja tocado pela Tua presença, que cada vida seja transformada pelo Teu amor e que todos possam testemunhar as maravilhas do Teu cuidado. É no nome de Jesus que eu oro e desde já Te agradeço. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem cuidado da sua vida nos detalhes. Ele conhece a sua dor, Ele sabe da sua aflição, Ele sabe o que tem tirado a sua paz. Ele está contigo, por onde você for. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas, mande para o grupo da família, para o grupo da igreja e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem um poder sobrenatural para transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O deserto nem sempre é um lugar de punição, mas ele pode ser um ambiente de preparação. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele enfrentaria tentações diretamente do diabo. Essa passagem que eu li, irmãos, nos ensina que muitas vezes Deus permite que passemos por tentações, não para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos aprovar. Assim como Jesus venceu as tentações, Ele nos capacita a vencê-las também. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé a seguinte expressão: eu vencerei o deserto. Amém? Escreva isso, pela fé. Eu vencerei o deserto. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie pela chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. A tentação, embora seja difícil, ela pode revelar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, diz o seguinte: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Sabe o que acontece durante as tentações e as provações? Deus transforma as tentações em oportunidades para nos moldar à imagem e à semelhança de Cristo. O diabo tentou Jesus no deserto em 3 áreas.
nas suas necessidades físicas, no seu orgulho e em relação ao poder. Essas áreas ainda são alvos do inimigo em nossas vidas. Ele tenta distorcer as promessas de Deus, como ele fez com Jesus, ao dizer: se você é realmente o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. É interessante a gente perceber que, no capítulo anterior a esse, Jesus ouve uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Era o próprio Deus declarando que Jesus era o seu Filho. E aí, no momento seguinte, vem o diabo tentar colocar essa dúvida na mente e no coração de Jesus, dizendo: se você é realmente o Filho de Deus. Irmãos, e isso muitas vezes tem sido a estratégia do inimigo sobre a nossa vida. Presta atenção. Se você reconhece que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, se você um dia recebeu Ele no seu coração, você é filho de Deus, você é filha de Deus e você sairá vitorioso desse deserto. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Não considere o que ele tem sussurrado aos seus ouvidos. Ouça o que Deus diz a seu respeito. E pelo sacrifício de Jesus, hoje nós podemos ouvir a doce voz do Espírito Santo nos dizendo: você é o meu filho amado, você é minha filha amada. E Jesus respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Ao ser tentado a transformar pedras em pão, Jesus citou Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você estiver cheio da palavra, ela se tornará uma arma espiritual poderosa na sua vida, para que você vença as suas batalhas. Ao ser tentado a pular do lugar mais alto do templo para provar que Deus o protegeria, Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós precisamos confiar na soberania de Deus sem colocá-lo à prova. Deus é fiel para cumprir suas promessas no tempo dele e do modo que ele determinar. Quando Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração, Jesus declarou o seguinte: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Isso nos ensina a colocar Deus acima de todas as coisas, a colocar Deus como prioridade na nossa vida e rejeitar qualquer oferta que comprometa a nossa fidelidade. Eu sei que no mundo você passará por aflições. Haverá momentos em que você terá que atravessar o deserto. Mas fortaleça-se na palavra de Deus. Medite diariamente nas Escrituras para que você esteja preparado para os momentos de tentação. E esse canal aqui existe para isso, para trazer uma reflexão bíblica todos os dias para a sua edificação. Outra coisa, ore pedindo força a Deus. Jesus nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E resista ao diabo. De acordo com o apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, assim como Jesus venceu no deserto, nós também podemos vencer. Ele nos deixou um exemplo a seguir. E a sua vitória nos garante que nós também podemos triunfar, confiando na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Amém? Nesse momento eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Por isso eu quero encorajar você a escrever aqui o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, o nome de alguém da sua família, de um filho, do seu marido, da sua esposa,
ou alguma situação específica pela qual você está orando, como alguém que está enfermo, alguém que está num hospital, um casal que esteja em crise, qualquer coisa. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração ou a área da sua vida que precisa receber a vitória de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos rendemos diante de Ti com os nossos corações gratos. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o Deus que está presente em todos os momentos, e especialmente no tempo do deserto, nos dias de luta. Obrigado, meu Pai, porque através da vida de Jesus, o Senhor nos mostra como podemos vencer as tentações e caminhar de vitória em vitória. Nós apresentamos diante do Senhor todas as nossas necessidades. Eu peço que o Senhor contemple com olhos de compaixão cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu quero orar, Senhor, por essa família que está enfrentando uma crise. Que a Tua paz entre agora nesse lar e que ela promova a reconciliação, o amor, o diálogo e o respeito mútuo. Fortalece esse casamento, restaura os relacionamentos entre pais e filhos e dê sabedoria para que cada pessoa dessa família possa viver em harmonia. Eu quero orar também, Senhor, por aqueles que enfrentam crises espirituais. Que a Tua luz brilhe em meio a essa escuridão. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir a Tua voz em meio às dúvidas e às tentações. Reaviva em nós o amor pela Tua palavra. Renova a nossa fé e nos ajuda a buscar a Tua presença todos os dias. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão nesse momento angustiadas, ansiosas e deprimidas. A Tua palavra nos lembra que Tu estás perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que cada pessoa, ó Deus, que for alcançada por essa palavra e que esteja enfrentando essas lutas interiores, possa sentir o Teu consolo e ter as suas forças renovadas. Enche o coração de cada um com esperança e alegria, pois em Ti nós recebemos vida e vida em abundância. Eu quero apresentar também diante do Senhor todas as pessoas que têm enfrentado dificuldades financeiras. Tu és o Deus que provê todas as coisas. Abre portas de emprego. Dê sabedoria para que essa irmã e esse irmão administrem bem os seus recursos e reaviva dentro do nosso coração a promessa de que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Que possamos confiar plenamente na Tua provisão, mesmo nos momentos de deserto e de escassez. Ó meu Deus, eu também clamo pela cura das enfermidades. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Por isso, pela fé, eu peço que o Senhor toque em cada corpo que está enfermo. Restaura a saúde física, emocional e mental. Restaura, Senhor, cada osso, cada tecido, cada órgão que foi afetado. Faça com que esse tratamento dê certo, que esse remédio tire essa dor, que as Tuas mãos de cura estejam sobre essa pessoa, que o Senhor capacite, ó Deus, esse médico, que nós possamos usar todos os recursos da ciência e da medicina para que as nossas dores sejam saradas. Fortalece aqueles que estão passando por tratamentos. Renova a esperança daqueles que esperam, ó Deus, por um milagre. Eu peço por libertação para aqueles que estão presos em vícios ou para as pessoas que se sentem dominadas por hábitos destrutivos. Mostre a elas o caminho da liberdade que há em Cristo e ajuda-as a caminhar
em novidade de vida. Senhor, que todos nós possamos reconhecer que em Ti somos mais que vencedores. Livra-nos do mal, guarda-nos de toda a tentação e ajuda-nos a vencer o deserto e permanecer firmes em Tua palavra. Enche-nos com o Teu Espírito Santo e nos guia em tudo o que fizermos. Obrigado porque a Tua palavra diz que os Teus ouvidos estão atentos às nossas orações. Confiamos no Teu poder, no Teu amor e na Tua fidelidade. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, através das nossas palavras e das nossas atitudes. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.